Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal, espero muito que gostem, já deixa seu like e comentem bastante, agora fiquem com o vídeo. Eu tô errada por roubar alguma coisa que é minha? Eu tô casada com meu marido vai fazer uns 10 anos. E logo quando a gente começou a namorar, ele me deu uma aliança com o nosso nome registrado dentro de presente de Dia dos Namorados. E na época eu morava com os meus pais, com o meu irmão. Só que a minha família tem um probleminha. Eles são muito bagunceiros. Eu tirei meu anel pra ir tomar banho e tal, deixei na pia e esqueci de colocar quando eu terminei de tomar banho. E quando eu voltei, ele não tava lá. E eu só simplesmente pensei assim, deve ter se perdido aqui nas coisas aqui de casa. Então eu nunca fui assim, realmente perguntar um por um. Eu tentei encontrar. Quando eu me mudei, uns 2 anos depois, eu tentei encontrar novamente o anel. Só que isso nunca apareceu. Nunca. Só que há 2 anos atrás aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu voltei pra casa e encontrei o meu anel na pia da cozinha. Achei que a minha mãe tinha encontrado e tinha deixado guardado, né? Pra quando eu voltasse lá, me entregasse e por algum acaso assim, sei lá, esqueceu de me avisar. Então eu peguei e coloquei no dedo. Tava lá, bem bonitinho, meu nome, o nome do meu esposo escrito lá, a data de quando ele fez, tudo conformes. Até que quando foi de tarde, a minha cunhada, que a gente já não se batia muito bem, porque ela terminou 3 vezes com meu irmão nos últimos 10 anos, e por sinal já tinha até colocado chifre nele, simplesmente começou a dar um chilique dizendo que eu tinha pego o anel dela. E aí eu não entendi. Foi aí que no meio do chilique dela eu liguei os pontinhos. No dia que eu perdi o meu anel, a bonita estava na minha casa. Então eu tenho certeza que ela pegou, colocou lá nas coisas dela, eu nunca mais encontrei e depois de um tempo ela começou a usar. Ela foi dizer que o anel era dela, o anel era dela, era dela, era dela, só que eu acho que por ter feito tanto tempo que ela tinha roubado aquele anel, ela tinha esquecido que tinha escrito dentro do anel o meu nome e o nome do meu esposo. Só que nessa arrumação, meu irmão ficou contra mim. Porque ela falou que o anel era dela, que eu já tinha perdido há muito tempo, que não fazia nada de falta pra mim, mas que fazia de falta pra ela. E que se ele não pegasse o anel dela de volta, ela terminaria com ele. Só que meu irmão é muito gado e entrou em desespero, pediu pra eu devolver. Só que agora eu não quero devolver porque é meu. E tá todo mundo lá em casa com raiva de mim. A minha mãe falou que eu não preciso desse anel, que eu já vivi não sei quantos anos sem ele, que eu não ia sentir falta. Meu pai não se meteu na conversa, mas meu irmão tá dizendo que eu quero terminar com o relacionamento dele, que eu quero acabar com o relacionamento dele. Que eu dar o anel pra ele devolver pra namorada dele voltar a ficar com ele, voltar a ficar de boa com ele, não iria atrapalhar em nada pela minha vida, mas isso poderia atrapalhar muito na vida dele, já que a mulher, que ele é louco, os pneus arruiados, iria deixá-lo. Essa história aconteceu comigo, eu tinha 12 anos de idade. Eu fui na igreja com uma prima minha prima era mais velha que eu, então ela era rodeada de pessoas mais velhas também. E aí lá tinha um rapaz que tinha um amigo. Esse menino tava indo como eu, assim, ele foi pra igreja com um amigo, só pra conhecer mesmo a igreja. Aí a gente se olhou, a gente gostou muito um do outro, trocamos celular, número de celular e começamos a conversar e trocar ideia. E assim, ele era super encantador, muito bonito, só que eu tinha 12 anos e ele tinha 17. Nessa época, mesmo eu tendo 12 anos, minha mãe nunca me proibiu de dormir na casa de amigas, eu ia pra chácara de amigas, passava final de semana fora de casa, ia pra casa da minha tia, da minha avó, dos meus amigos. Era bem solta mesmo, bem tranquila. E minha mãe sempre confiou muito em mim, mas nunca assim conversava comigo sobre os assuntos realmente importantes, né? E eu só percebi isso depois do que aconteceu. Porque eu e esse garoto, a gente começou a conversar muito. E a gente queria muito ficar, beijar e tal, ele queria muito ficar comigo. Só que ele não podia ir na minha casa, porque os meus pais com certeza não iam deixar, e eu também não ia pra casa dele. E ele vivia me chamando pra ir pra casa dele, pra ir pra lá assistir filme, ficar lá com ele. E eu tinha medo, eu tinha vergonha, né? Eu era, querendo ou não, uma menina de 12 anos que nunca tinha passado por isso, mas tudo primeira vez. Então, querendo ou não, é o momento de descoberta do corpo, do beijo, do calor, do tesão, de tudo isso. Eu tava começando a viver isso, né? Nunca tinha vivido isso
Ele foi o primeiro cara, assim, garoto que mexeu com esse lado meu, mais mulher. E ele sempre me chamava pra ir pra casa dele, sempre, e eu nunca ia. E ele começou a ficar chateado comigo. Eu não queria que ele ficasse chateado comigo. Então ele falou assim, então me manda uma foto sua. Aí eu, tipo, maior inocência, mandei uma foto normal pra ele. Ele pegou e falou, tá, agora manda uma mais ousada e tal. Aí ele pegou e mandou uma dele, entendeu? Sem camisa, meio que só de cueca segurando, assim, a parte íntima dele. E aí eu peguei e meio que... não me senti obrigada a mandar também, mas já que ele tava mandando, eu mandei também, não pegando o meu rosto dele, já pegou o rosto dele e tal. O meu pegou só o meu corpo mesmo, tirei uma foto só assim, mais ou menos, dos meus peitos com sutiã. E com 12 anos, já tinha menstruado, então meu peito já tava grandinho, eu tava corpuda, sabe, pra minha idade. E aí foi esquentando mais o nosso relacionamento e a gente começou a conversar mais. Só que chegou um momento em que ele já tava sendo chato, ele tava começando a fazer pressão em mim pra mandar foto todos os dias, pra mandar do jeito que ele queria. Se não mandar do jeito que ele queria, ele reclamava. Já tava parecendo que tava insatisfeito comigo, né? E aquilo, querendo ou não, me fez muito... me fez ficar mal. E o que eu decidi fazer? Eu decidi que eu não queria mais mandar mensagem pra ele, conversar com ele, e deixei ele de canto. E ele começou a me mandar mensagem, a vir atrás de mim, a falar que eu não podia fazer isso com ele. Nesse mesmo momento que eu tava conversando com ele, eu conheci outro garotinho que tinha 13 anos, então ele era pouco tempo mais velho que eu. E ele me chamava pra ir no shopping, no cinema, e comer, tá com os primos dele. Não ficava me chamando pra ir pra casa dele, pra ficar vendo filme, pra ficar só nós dois, ficava me pedindo fotos. Então eu percebi que eu queria ficar com esse menininho de 13 anos de idade, que era mais parecido comigo. E aí a gente acabou indo no encontro de amigos, eu fiquei com esse menino, ele me pediu em namoro e a gente decidiu começar a namorar. E eu meio que fui deixando de canto esse cara de 17 anos. O problema foi que quando ele descobriu que eu tava namorando, porque eu postei uma foto com um garoto nos meus status, ele achou muito ruim, ele ficou muito bravo comigo. Ele falou pra mim que era um absurdo que eu tava fazendo com ele, que eu tava enganando ele, que eu tava iludindo ele, e que se eu não fosse na casa dele pra gente conversar, ele ia contar pro meu namorado tudo que eu tava fazendo, todas as fotos que a gente tinha juntos. Tinha juntos não, que ele tinha minha, entendeu? E que ele tinha me mandado, tipo, todas as nossas conversas, prints de conversas, essas coisas. E, tipo, ele meio que me ameaçou. E naquele momento, eu não soube o que fazer, como reagir. Eu falei, tá, eu vou na sua casa, mas eu não sei nem como que eu vou pra sua casa. Ele falou, eu peço Uber pra você, só vem aqui que a gente conversa. E eu falei, tá bom. E eu menti pra minha mãe que tava indo na casa de uma amiga e fui pra casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele tava sozinho, eu não sabia que ele ia estar sozinho. Aí quando eu pisei na casa dele, eu já falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas, cara, eu me mantive na postura e tal, e fiquei numa boa. Eu sentei, eu não vou esquecer nunca, eu sentei no sofá e ele trancou a porta da sala. E aí, naquele momento que ele trancou a porta, ele falou pra eu esperar, ele colocou uma música, e eu falei, o que ele tá fazendo, né? Tipo, era pra gente conversar e tal. Eu falei, eu vim pra gente conversar, eu quero que você apague as fotos, tá? Ele começou a rir, e ele me beijou. E quando ele me beijou, sabe quando a pessoa te beija, mas você não responde o beijo? Foi tipo isso que aconteceu. Eu fiquei meio que, tipo, parada, porque eu tava muito feliz com um garotinho de 13 anos de idade. Tipo, eu não queria nada com aquele cara, entendeu? E na hora que ele me beijou, eu fiquei meio que, tipo, sem reação já. E aí ele entrou pra dentro do quarto, ele abriu a gaveta, ele tirou o preservativo. Minhas pernas começaram a tremer naquele momento. E eu já virei pra ele e falei, o que você tá fazendo? E, cara, ele abaixou as calças e ele tava eretro. E aí ele foi, abriu o preservativo e colocou a camisinha. E naquele momento que ele tirou a roupa, que ele mostrou o preservativo, tipo, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha passado por isso. Eu não pensei que eu ia passar por isso desse jeito. Eu me desestabilizei. Eu desestabilizei, eu travei, eu paralisei, eu perdi todas as minhas reações, toda a minha força, toda a minha essência, tudo. Eu não era eu saí de mim, parece que meu corpo saiu assim, minha alma saiu do corpo, eu fiquei ali, parada. E ele vinha, ele conversava comigo, eu não conseguia falar nada. E aí ele pegou minha mão, começou a passar no corpo dele, ele começou a passar a mão no meu corpo, ele começou a tirar minha roupa, e eu simplesmente não tive reação, não consegui falar nada, não consegui fazer nada, eu não consegui me proteger, me defender, eu não consegui falar nada. E o pior foi quando ele veio tirando assim a minha roupa e eu falei, meio que eu falei que não, ele falou, você não quer? E eu fiz assim que não, e ele falou, você quer sim. E eu
E eu só conseguia obedecer, tipo, eu não conseguia falar nada, entendeu? Tá bom, tipo, eu tava assim, eu não consigo explicar pra vocês o que eu senti naquele momento, o tanto que eu travei naquele momento. E aí simplesmente aconteceu. Simplesmente a gente ficou, ele transou comigo, ele fez o que ele tinha que fazer, abusou mesmo, né, de mim. Ele estuprou, na verdade, porque eu não queria que tivesse acontecido isso, mas eu não reagi. Na verdade eu tentei reagir, mas ele ficou agressivo quando eu tentei reagir, então eu meio que fiz o que tinha que fazer. E depois ele tava, tipo, todo feliz, sabe? Ele tava todo contente, ele tava rindo, ele tava numa boa. E eu, tipo, pensando assim, o que tá acontecendo? Até então não tinha nem caído a ficha ainda do que tava acontecendo. E aí ele falou que ia tomar um banho. Ele tirou a camisinha, jogou assim no chão e falou, vou tomar um banho. Você quer tomar um banho? E eu balancei a cabeça que não. Ele falou, você quer ir embora? Eu falei que sim. Ele foi, abriu a porta da sala, falou, pode ir. Tipo, eu não tinha dinheiro de Uber pra voltar pra casa, eu não tinha nada, entendeu? E aí eu não consegui falar. Eu não consegui falar, eu não consegui explicar, eu não consegui fazer nada. Eu não consegui fazer nada. A sorte é que eu tinha R$5. Eu saí da casa dele, eu procurei um ponto de ônibus, eu perguntei qual ônibus que eu ia pro terminal. E aí eu peguei o ônibus, fui pro terminal, fui embora pra minha casa de ônibus. Eu cheguei em casa, eu comecei a tomar banho, comecei a me lavar. E aí aquela sensação de suja, mas não é um suja por fora, é um suja por dentro. É um tipo, o que aconteceu? Eu queria entender o que estava acontecendo. E eu chorei, eu não conseguia contar pra ninguém, não conseguia conversar com ninguém. E eu fiquei um ano, assim, isolada, bitolada. Eu terminei um relacionamento com um garoto de 13 anos de idade porque eu não conseguia conversar. Eu, querendo ou não, tinha traído ele, tinha acontecido uma coisa muito feia, eu não queria expor o que aconteceu comigo, não queria falar. Ele não entendeu nada do porquê que eu terminei com ele. Eu entrei numa depressão profunda. Eu pensei em me matar várias vezes, eu pensei em tomar remédio, eu pensei em tomar veneno, eu pensei em contar pra minha mãe. E nada disso me ajudou, sabe? Eu fui decaindo e minha mãe percebeu que eu tava decaindo, que eu tava triste, que eu tava isolada, que eu tava mal, que alguma coisa tinha acontecido. E ela começou a conversar comigo, mas eu não consegui contar pra ela. Até hoje eu não consegui contar pra ela o que aconteceu. Eu só consegui mesmo parar de sentir a dor que eu tava sentindo o dia que uma colega minha chegou em mim me contando que isso tinha acontecido com ela, e ela chegou chorando. E naquele momento eu desabei no choro junto com ela e falei pra ela que eu também tinha passado por isso, o que tinha acontecido, e eu contei tudo. Meio que nós duas apoiamos uma na outra, e eu agradeço muito por ela ter tido essa liberdade, essa coragem de ter chegado em mim, de ter falado pra mim o que aconteceu com ela, porque automaticamente ela desabafou, ela tirou uma coisa que tava dentro dela e dentro de mim, né? Desabrochou aquela dor que tava brotando, e eu comecei a melhorar, né? E eu comecei a entender o que tinha acontecido, eu comecei a entender que também teve muita parcela de erro meu. Claro que eu fui vítima, eu não deveria ter passado por isso, mas com certeza se eu não tivesse mandado fotos, se eu não tivesse deixado levar, se eu tivesse sido um pouco mais cabeça, talvez isso não tinha acontecido. Se eu não tivesse ido na casa dele, entendeu? Eu podia ter falado pro meu namorado que ele tava me ameaçando, ou pros meus pais. E, na verdade, 12 anos de idade era uma idade muito precoce pra eu estar tomando tantas decisões e saber lidar tanto com coisas assim da vida. Foi um tapa na minha alma, me machucou, mas me fez aprender e tá ensinando ao próximo. Então, pelo amor de Deus, toma cuidado com as atitudes que você toma cuidado com quem vocês conversam, toma cuidado com quem você manda foto, com quem vocês ficam na mão. Não se permita ficar na mão de ninguém, principalmente de homem. Não se permitam ser ameaçadas. Conta, fala logo antes que o pior aconteça, como aconteceu comigo. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante. E até o próximo vídeo. Fui!